Olá, meus amores! Estamos de volta aqui nos Jovens Empreendedores e de agora pra frente a gente vai postar muitas dicas, muito conteúdo interessante pra vocês, tá? E claro, a gente sempre vai focar no nosso nicho, que é como vender, como empreender, né? Vendendo modinha feminina. É isso aí, e o tema desse primeiro vídeo, tô até com uma colinha aqui na frente pra gente não se perder, vai ser sobre a nossa história, como que a gente começou. E o engraçado foi que a gente estava conversando, definindo quais seriam os conteúdos que a gente ia postar, quais que a gente ia postar primeiro, e esse tema não ia ser o primeiro vídeo, não. Só que a hora que a gente abriu lá os directs, as mensagens, e viu que uma das principais dúvidas, chove pergunta lá no direct da Luana, no direct dos Jovens Empreendedores, chove pergunta, essa seguinte pergunta, né? Como que vocês começaram? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram no começo? Conta aí o que vocês faziam antes de ter uma loja. Então, pensando nisso, a gente decidiu que antes de ensinar qualquer coisa, a gente ia explicar de onde que a gente saiu, o que a gente fez para chegar até aqui, né? Que hoje o pessoal conhece a Loja Reforma, talvez você conheça, talvez não, mas quem conhece a Loja Reforma sabe que tem aí mais de 140 mil seguidores no Instagram. Tem a loja física, a loja online, a loja grande, bonita, já foi reformada várias vezes, tem mais de 10 colaboradores, só que no início não foi bem assim, né? Na verdade, nem foi a nossa primeira loja. Então, por isso que a gente decidiu começar a série de vídeos contando a nossa história. E antes de contar a nossa história da loja ainda, eu dei uma entrada no Instagram lá e eu vi que o pessoal, né? Obviamente, quase 100% dos que estão aqui hoje são seguidores da Luana. Acompanham a Luana postando vídeos na loja, acompanham o dia a dia dela no Instagram pessoal dela. E muita gente pergunta, quem é a Luana? De onde a Luana veio? E eu queria que você contasse, amor, um pouco da sua história. Pode ser da sua infância, e chegando ali mais ou menos ali até os 17, 18 anos, um pouquinho antes da gente se conhecer, um pouquinho antes da gente pensar em abrir loja, que você contasse o que você já fez, com o que você já trabalhou antes de ter a Loja Reforma, antes de ter a primeira loja, que foi a Giovana Maia, por exemplo. Eu sempre posto aqui, né, meu dia a dia, minha mãe, os meus irmãos, os meus amigos, sempre são muito frequentes, né, no meu Instagram, mas graças a Deus, cada dia que passa a gente cresce um pouquinho mais. E pra você também, né? Eu quero contar essa história pra você que caiu aqui de paraquedas, né? Eu não sei em que data você vai ver, que você está vendo esse vídeo aqui, então sempre é bom, né? Começar contando a história. E eu acho que a gente fez uma boa escolha, né? Começando contando a nossa história. Então, eu tenho 25 anos. Eu sempre confundo minha idade, né, amor? É 25, né? Você nasceu em 94. Nasci em 94. Nesse momento ela tem 25 anos. Eu tenho 25 anos. Desde muito nova, eu trabalhava fora. Não, quando eu comecei a trabalhar fora, não é porque eu passava nenhum tipo de necessidade nem nada, mas eu sempre gostei de ter o meu dinheirinho, sabe? Assim, sempre gostei de comprar as minhas coisas. E meu pai já faleceu. Porém, ele sempre foi muito assim, o homem da casa, né? De sustentar mesmo, de honrar as obrigações da casa, as contas, né, da casa. E aí ele sempre pagou conta de água, luz, telefone, o grosso, mas essas coisas assim, de uma roupa, um sapato, uma maquiagem, um batom, fazer uma unha, essas coisas era por conta assim, nossa, né? E da minha mãe. Então minha mãe ficava por conta de olhar a gente e a casa, que é muita coisa, inclusive eu valorizo muito as donas de casa, eu sempre falo isso no meu Instagram. Só que minha mãe também sempre fazia os biquinhos dela, né? Então eu comecei ajudando minha mãe a vender produtos cosméticos. Minha mãe vendia uma marca e essa marca era até muito forte no desodorante, sabe? Eu não sei se vou falar marca aqui não, porque às vezes, né, pode... É melhor não. Mas enfim, a gente vendia muito desodorante, a gente vendia em farmácia, para amigos, enfim. Então aí eu comecei a ajudar minha mãe dessa forma. Você tinha quantos anos, você lembra? Nossa, não lembro, mas sei lá, acho que uns 9 anos de idade, 9, 10 anos de idade. Eu já ajudava minha mãe assim. Depois, lá perto de casa, tinha uma moça que fazia cueca, calcinha, moda íntima mesmo, bem simplesinha assim mesmo. Mas ela fazia em grande quantidade, porque ela vendia para os rifeiros. Então a gente ajudava ela a marcar o tamanho da cueca e dobrar. E eu lembro assim que era tudo de madrugada. Aí eu faltava de aula uma vez por semana. Mãe, não vai dar nada, viu, contar isso agora. Conselho tutelar não vai atrás de você. E aí eu faltava de aula, eu acho que toda sexta, ou quinta ou sexta, mas eu acho que era dia de sexta, porque a gente virava à noite arrematando as cuecas, calcinha, marcando, dobrando, e ainda depois jogava sacola nas costas, subia 2 morros, que era assim, ó, em pezão.
e a gente ganhava 3 centavos por peça. Aí era 3 centavos para dividir entre eu, minha irmã e minha mãe. Então, era 1 centavo para cada. E acabava que a gente ganhava, sei lá, cada uma uns R$ 30 ou R$ 50, não sei, por semana. E que era um dinheiro muito gostoso, sabe, assim, de ganhar. E eu lembro, assim, o primeiro calçado, o primeiro vestido que eu comprei e tudo, era muito gostoso. Eu já também bordei chinelinho, lá perto de casa também tinha uma fábrica de chinelinho. E aí uma amiga minha pegava e ela me repassava esses chinelinhos pra bordar. Então eu ganhava um pouco menos, mas também não tinha responsabilidade, né? E aí já bordei chinelinho. Aí depois teve uma época muito ruim lá de casa, né? Meu pai era alcoólatra, ele ficou muitos anos sem beber. E aí, gente, meu pai, ex-alcoólatra, montou o quê? Um bar. Aí vocês já imaginam, né? Aí nisso aconteceu muita coisa ruim, uma história muito triste, mas que eu não gosto de, né? Não quero entrar em detalhes aqui. Mas aí a gente passou por um período muito difícil, que foi, assim, sem dúvida, o período mais triste, mais difícil das nossas vidas, assim, lá de casa. E aí, sim, a gente passou necessidade real, porque meu pai era o provedor da casa, né? E aí, a gente dependeu de cesta básica, né? Eu lembro de todo mundo que ajudou a gente, sou muito grata, eu sempre falo isso no meu Instagram. A gente dependeu de cesta básica, a gente dependeu de gente, assim, Nossa, a gente vendia até os móveis de casa pra gente ter dinheiro pra pagar conta de água, luz. Eu já vi, né, a água sendo lacrada, já vi energia, né? Sendo cortada. Então, já passei por muito perrengue, assim. A gente morava num bairro que é um pouco longe do centro, assim, dava pra ir a pé, mas às vezes tinha que ir rápido e tudo. E aí o supermercado que a gente comprava na Notinha, lá perto de casa, que já tava hiper atrasado, eles ainda emprestavam dinheiro pra gente pra pegar ônibus quando a gente precisava visitar meu pai, que meu pai ficou um tempo internado, então a gente passou por uma fase muito difícil. E aí, nessa fase, sim, o dinheiro que eu tinha, né, pra comprar roupa, sapato, coisa assim, boba, uma coisinha gostosa, né, de comer, porque meu pai comprava sempre o grosso, né, a condição nossa era disso. Aí eu também, né, comprava um bolo de chocolate, uma coisa diferente, e tudo esse dinheiro passou a ser para realmente ajudar em casa. E aí tinha meu irmão que era muito pequeno, e aí minha mãe saiu pra dar faxina em casas, né, próximas e tudo. Minha irmã também já deu muita faxina, às vezes quando minha irmã não podia, que ela tinha algum trabalho na escola, ela ainda estudava escola normal. Aí eu e minha mãe íamos no lugar dela. Então, assim, a gente já deu faxina, eu já fui babá, de neném de criança maior. Minha irmã também. Então, gente, eu tenho um currículo bem extenso, sabe? Trabalhou de tudo quanto acha. Já trabalhei de tudo quanto acha. Trabalhei em loja de roupa masculina aqui na cidade, né? De Divinópolis, foi um dos meus melhores empregos. Já trabalhei um tempo muito curto também, que foi de moda praia. Já fui estagiária da Caixa Econômica. Que mais? Não, amor, já fiz tanta coisa, né? Trabalhou em empresa de telecomunicação, vendendo plano de telefone. Exatamente. Já trabalhei, eu acho que foi o meu último emprego, eu acho, de carteira assinada, foi esse. Eu trabalhei vendendo internet e linha telefônica. Já fiz muita coisa. Né? E os freelances, que sempre, gente, eu sempre dava um jeitinho de encaixar, porque eu sempre fui do tipo assim, que eu sempre gostava de ter um dinheirinho, sabe? Na bolsa. Sempre gostava. Era muito importante ter o salário no final do mês, mas os dinheirinhos extras, pra mim, que eram os melhores, assim. Até hoje, né, amor? Eu falo assim, amor, tem dinheiro nessa carteira? Eu gosto de ver o dinheiro ali, sabe? Porque eu falo assim, Thales, hoje a gente nunca sabe. Se for ali na esquina, sei lá, às vezes a gente pode precisar de comprar um remédio, uma água de coco, a gente precisa ter um dinheirinho na bolsa. Então eu sempre gostei desses dinheirinhos extras, assim. Show. E isso foi até mais ou menos qual a idade? Mais ou menos até uns... Esses freelances, você falando... Uns 17 anos? Até uns 17... isso, exatamente. Até o ano de 2012. Ai, moça, sou péssima pra data. Foi mais ou menos isso, porque aí em 2013, exatamente dia 10 de março, eu sou bom das datas. Eu sou horrível, gente. Eu e a Luana, a gente se conheceu. Na época, o que eu fazia, que eu ainda faço hoje, é cantar, eu canto. Além da loja, né, eu sou cantor, faço shows. E a gente se conheceu em um show meu e a gente começou a namorar já no dia que a gente se conheceu. Eu lembro que eu marquei essa data por conta disso. A gente se conheceu dia 10, na madrugada do dia 10 pro dia... Não sei se foi do dia 9 pro dia 10 ou do dia 10 pro dia 11. Em um show meu. E a gente já trocou o telefone, a gente já começou a fazer contato e
super apaixonados, assim, queria encontrar todo dia, queria se ver toda hora. E eu lembro dos seus freelances, nessa época você trabalhava recepção de evento, trabalhava em loja de roupa também, recepcionando o pessoal na porta da loja como modelo, levava o pessoal para dentro da loja, atendia, vendia. E a gente fez um combinado na época, eu sei que passou, como foi muito rápido, muito intenso, eu sei que passou uns 6 meses assim, a gente já pôs na nossa cabeça que a gente queria casar, que a gente queria ter o nosso cantinho, nosso apartamento. Só que para isso a gente sabia que a gente tinha que fazer alguma coisa diferente do que a gente estava fazendo, porque não sobrava dinheiro. Então a gente decidiu, a gente falou assim, ó, a Luana falou comigo, ó, esses freelances que eu faço, que eu tenho dinheiro aqui quase todo dia eu tenho dinheiro, eu vou usar isso pra gente passear, pra gente tomar um lanche, que a gente gostava. A gente batia perna aqui em Divinópolis, que é a cidade onde que a gente mora, a gente batia perna o dia inteiro aí com esse dinheiro. E quando você fizer seu show, você vai guardar o seu cachê e com esse dinheiro que a gente juntar, a gente vai fazer alguma coisa. A gente vai fazer o nosso primeiro empreendimento, eu nem sabia o que era. E o primeiro empreendimento foi ali em 2013, a gente comprou umas cuecas lá da China, umas réplicas da China lá. E essas cuecas, por incrível que pareça, chegaram muito rápido. Foi coisa tipo assim de 2 semanas. 2 semanas as cuecas chegaram, a gente comprou pouquinho, comprou umas 10 ou 15 cuecas, foi bem pouquinho. E rapidinho a Luana vendeu. Na época você começou a fazer um curso técnico. E eu lembro que eu ficava falando assim, bem, oferece e abre a bolsa, já leva umas cuecas. Na verdade, a gente vendeu quase todas por uma única pessoa, né? Um ex-namorado de uma amiga nossa. Foi. E o resto que sobrou a gente vendeu, né? Eu vendi nesse curso técnico. Gente, eu já fiz vários cursos, tá? Assim, começar ficava tipo 2 semanas. Que é uma coisa que eu vou falar assim, minha mãe vai ficar muito triste de escutar. Mas, gente, eu odeio estudar, eu odeio escola, vocês não fazem ideia. Eu formei rápido pra ficar livre, entendeu? Aí e eu tinha aquela crença limitante, né? Tipo assim, minha mãe tem que estudar, que se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida, que pererê, olha o jeito que eu tô. Seu pai, que não, se a gente tivesse estudado, isso, aquilo, outro. Aí eu falava, ai meu Deus do céu, não é possível que eu vou ter que estudar sem querer. E aí eu comecei, né, a fazer vários cursos. Hoje eu comecei a fazer curso de química, já comecei a fazer curso de segurança do trabalho, já fiz um tempinho de superior, né, em direito, de curso superior em moda direito. Você nunca fez, não? Nunca fez curso de moda? Nunca fiz curso. A minha irmã fez, e minha irmã hoje é advogada. E eu lembro direitinho, a Sara falava assim comigo, Luana, você é muito brega, muito. Você tem que colocar na sua cabeça que você é brega. Na hora que você for sair de casa, você olha no espelho e tira pelo menos umas 3 coisas que você colocou, porque não você é muito brega. Eu lembro direitinho. Foi a gente, praticamente, essas acho que eram 15 cuecas, não lembro. Essas 15 cuecas a gente vendeu no primeiro dia, assim. Elas chegaram, já estavam vendidas, no outro dia já estavam vendidas. E a gente empolgou. Tava mais ou menos ali no final de 2013. Eu falei assim, não, vou pedir mais. A gente entrou lá no site, eu ia pedir umas 30, dessa vez eu pedi o dobro. E eu ia selecionar uma opção lá de frete, que a cueca ia chegar, era pra chegar, né, segundo lá no site, no máximo, assim, 3 dias. Pedi, pagamos as cuecas, passou 3 dias e nada. Falei, tá atrasado, deve ter acontecido alguma coisa. Passou 5 dias, nada. Passou uma semana, nada. Eu fui nos Correios, eu tentei registrar, tentei buscar, né, o localizador da compra. E falou que estava no Brasil já, as cuecas já tinham chegado, só que tinham parado na Receita. Aí eu fui nos Correios para entender como é que eu fazia, né, pra conseguir minhas cuecas, conseguir que elas saíssem, acho que eu estava em Curitiba, alguma coisa assim. E como é que eu ia fazer para elas chegarem aqui em Divinópolis, em Minas Gerais. Aí os Correios falaram que eu tinha que pagar uma taxa gigante, que não tinha data certa ainda para chegar, que ia ter que passar por todo um processo. Eu sei que no final das contas, a gente comprava as cuecas mais ou menos, cada uma saía mais ou menos a R$7, a gente vendia 21, 20, não, a gente vendia 20, era um número redondo. Dava quase aí 200% de remarcação, a gente achava que a gente ia ficar rico com essas cuecas. Né? E praticamente o valor que as cuecas iam sair depois de pagar a taxa era o valor que a gente vendia elas. Então, e nessa aí a gente já deu uma desanimada, a gente falou, esse negócio de cueca não dá pra gente prever, não tá no nosso controle, como é que a gente vai fazer? Aí a gente deixou de lado esse empreendimento das cuecas, e eu lembro que a gente viu também, passando ali numa rua principal aqui da nossa cidade, acho que tem muito comércio, a gente viu umas blusinhas em promoção, tava liquidando umas blusinhas de... Como é que chama essas blusinhas? Era de caneladas, aquelas blusinhas canelada. Ela é tipo de tecido de academia, tipo uma lycra que gruda canelada. E tinha uma rendinha assim, ó, eu achei as blusinhas assim, gracinha. Eu falei, nossa, essas blusinhas é agora, porque essas blusinhas estão muito baratas. Era quanto, Mona? Acho que era uns
R$5, mais ou menos. Era tipo R$5, tava de Tipo, promoção. Tava 14 reais, 14 num reais. balaio, assim, né? Numa caixa de papelão. Não, gente, eu tenho um trauma. As meninas da falam assim, arruma uma caixa pra gente pôr as roupas de promoção. Eu falo assim, gente, não é porque tá de promoção que tem que colocar, expor as peças igual, né? Igual com qualquer coisa, não. Essa blusinha que eu tô aqui, ela é uma podrinha, é uma das peças mais vendidas que a gente tem o ano inteiro lá na loja. Gente, a gente vende ela por R$20, não, mas não é porque ela custa R$20 que eu vou deixar de bater um cheirinho nela, de colocar uma etiqueta, de colocar numa sacola bonita, de dar um atendimento bom, dependendo de qualquer coisa, né? Enfim, e essas blusinhas, na hora que eu vi, assim, num balaio, assim, eu falei, no R$5? Não, tá barato, né? E aí a gente pegou essa blusinha e a gente vendeu ela por quanto? A gente vendeu acho que por R$14,90. Foi mesmo. Vendeu tipo... pra todo mundo da família, amigos. Agora eu não lembro se elas acabaram ou se sobrou alguma coisa. Eu sei que essas blusinhas era muito bom, né, a ideia das blusinhas, só que ela realmente ela tava em liquidação mesmo. Na outra semana, menos de uma semana depois, a gente passou lá na porta. Sabe o que foi, amor? A gente até vendeu, a gente só não recebeu todas. A gente não Você recebeu. lembra? Verdade. Eu acho que a gente não recebeu. A gente vendeu na notinha. Nosso primeiro cano foi com essas blusinhas. Eu lembro. A gente não recebeu todas. A gente vendeu a maior parte também na família do Thales, porque a família dele mora todo mundo num prédio só. E aí a gente vendeu ali. Na época a gente achou que é porque a gente ia estourar. Tipo, todo mundo amou as blusinhas. Mas sua mãe contou há pouco tempo que comprou de dó, né? Falou assim, não, gente, fiquei mandando vocês, comprei pra ajudar. E acho que passou uma semana também, a gente vendeu tudo antes da gente saber que algumas pessoas que compraram não ia pagar, que ia virar uma mexida danada. As blusinhas já tinham acabado e era realmente uma liquidação, era um saldão mesmo, não tinha mais essas blusinhas. Acho que a blusinha custava, o preço que ela custava mesmo, as outras que foram feitas, era os R$14, R$13, que era quase o preço que a gente vendia. E, mais uma vez, esse empreendimento também não deu certo, não teve como a gente investir nesse ramo. E eu lembro que foi chegando no final do ano de 2013, eu fui fazer um show de Réveillon. Se eu não me engano, o nome da cidade é Itatiaia-Sul. Foi. Uma cidade perto aqui da nossa cidade. Esse é um show de prefeitura, um show na rua. E a gente tava lá no hotel e eu lembro que eu ficava andando pro lado, pro lado, pro outro. Aflito, porque eu estava me incomodando muito o fato da gente saber que tinha que fazer alguma coisa, saber que do jeito que tava não ia dar pra gente prosperar, pra gente conquistar as nossas coisas, mas eu não sabia o que a gente ia fazer. E naquele Réveillon foi assim, foi fatídico, foi o dia que a gente definiu que 2014 seria o ano da virada, o ano que a gente ia começar a fazer, a gente ia abrir alguma coisa, algum negócio. E foi onde veio os lotes do meu avô. A gente tentou entrar no ramo, no setor imobiliário. A Luana já tinha uma experiênciazinha, né, velho? Já tinha comprado um lotinho, vendido um lotinho, sabia como é que funcionava. E eu falei assim, não, bem, meu avô tem uns 4 lotes. É longe, são bairros afastados e tal, mas eu vou conversar com eles. Às vezes a gente vende esses lotes, ele passa uma comissão para nós, a gente com essa comissão compra o nosso primeiro lote e começa o nosso negócio. Só que a hora que a gente foi ver, os lotes eram tão longe que não tinha luz, não tinha estrada, era estrada de terra, era mato puro e o lote não valia nada. Então, mesmo se a gente vendesse os lotes, a comissão não ia dar para fazer nada com essa comissão e esse valor que a gente ia receber. E foi aí que em fevereiro, mais ou menos, de 2014, final de janeiro para início de fevereiro de 2014, a Luana estava trabalhando como freelance, né, num shopping de atacado aqui da cidade. A cidade nossa ela é um polo de moda, já foi muito famosa, tinha, sei lá, 20, 30 ônibus de especial que vinham do Brasil inteiro para cá, toda semana, quase que por dia, né? No início da semana, cada dia vinham vários ônibus, e a cidade ficou conhecida, né, como a cidade da moda, o polo de confecção, de fábrica. E a Luana trabalhava num shopping, onde que tinham várias lojas que fabricavam, e tinha algumas lojas, acho que era bem pouquinho, né, umas 2, 3 lojas que compravam em São Paulo, que faziam diferente. Na verdade, assim, eu acho que hoje a gente imagina que maior quantidade faziam isso, né? Mas na época, como a gente não conhecia e São Paulo era coisa de outro mundo, surreal pra gente, a gente nunca imaginava que a roupa que tava dentro das lojas eram de lá, Paulo, né? E até mesmo porque eles tinham, né? E eu também passei até esse ritual de, tipo, chegar de São Paulo e trocar as etiquetas, né? Porque todo mundo que vinha pra cá, vinha porque a cidade polo da moda. Por quê? Porque eles fabricam.
Então não fazia sentido o pessoal, ao invés de ir para São Paulo, vir para cá, sendo que era a mesma roupa de São Paulo, porém, Mais caro. né, mais cara. Então aí a gente ficava com medo, né? Eu tô falando a gente, né, depois que a gente abriu, enfim. E trocava as etiquetas. Então, hoje eu imagino que muitas lojas lá faziam isso, mas, né, a gente... Na época era um mito, assim, né? Ninguém só ouvia falar, alguma coisa assim, mas... E eu lembro que você estava trabalhando nessa loja e foi onde que deu o primeiro estalo na gente, assim, onde que a gente começou a amadurecer. Você rodava as lojas lá, sempre o pessoal te chamava e acabava que você fazia tudo, né? Você chegava, tava de modelo ali, vendia, atendia o cliente, fazia lista, tem que, essa roupa vendeu mais, essa outra que vendeu e tal. E eu tinha experiência também, porque eu trabalhei numa loja de roupa masculina, igual eu falei. E aí Essa era no centro, né? É no centro da cidade. E a do shopping era num bairro onde que era só atacado. A ideia era ser lojas da fábrica, né? E essa do centro você fazia isso. Eu fazia a mesma coisa, eu comecei lá como vitrine viva, né? Eu ficava lá na porta, paradinha, assim, igual estátua. E aí o pessoal passava, mexia, não podia nem espirrar, e era assim. Aí a dona de lá, né, uma senhora, que sou apaixonada com ela, enfim, ela também ia pra São Paulo buscar as roupas, né? Então eu tinha muita... Tipo, eu estava no meio de pessoas que faziam muito isso, que era natural, que não era tão difícil, assim, igual a gente, né, pensava que era. Aí foi onde que a gente falou assim, não, já sei, vamos abrir uma loja de roupa. A Luana, não, você tá doido, a gente não dou conta não. Eu falei, bem, mas você tem esse talento, você tem esse dom, não sei, parece que as coisas vão, sei lá, você já sabe fazer o processo e tal. Ela com muito medo de dar errado. A gente, no caso dela, ela não tinha histórico de empreendedor na família, a mãe dela nunca, sempre falou, né, tipo assim, ó, pagando as contas é o que importa, então não arrisca, é perigoso. Meu pai principalmente. E a gente ficou naquele dilema, abre, não abre. Eu falei assim, não, procura uma loja aí, que tá para alugar, manda uma foto, a gente vai lá na locadora, vai ver quanto tá o aluguel, a gente vai abrir uma loja. E a gente sem dinheiro, acho que nessa época, de quando a gente decidiu que eu juntaria o dinheiro dos meus shows até esse dia, acho que a gente tinha juntado uns R$4.000 de cachê. E a gente não tinha noção nenhuma de aluguel, como é que funcionava, como é que não funcionava. Aí a Luana mandou a foto lá de algumas lojas para alugar. A primeira que ela olhou estava muito cara, era surreal, assim, não tinha nem como. E a segunda loja, passou um tempo, ela mandou uma foto, uma loja estava toda montadinha, uma loja muito simples, só que estava toda montadinha, manequim, tinha espelho, tinha um provadorzinho, tinha já as estantes, as prateleiras para colocar as roupas. Tudo remendado com fita crepe. Tudo com fita crepe, tinha uns bustozinhos para colocar as blusinhas, tinha umas ararazinhas de inox. Aí a hora que ela mandou, eu falei, nossa, deixa eu ligar lá na imobiliária. E o preço do lugar era menos da metade dessa primeira que ela tinha olhado. A primeira não tinha nada na loja, era muito cara, e a segunda já tinha a loja montada e era metade do valor do aluguel. Eu falei, bem, essa loja. A gente chegou lá, né, na imobiliária, todo empolgado, e tinha que ter um fiador. Aí a gente já pensou, como é que vai fazer? Não, tem que ter um fiador, não aluga imóvel assim não, porque se você não pagar, você tem que ter um imóvel para garantir que a pessoa vai receber, ou então alguém tem que assumir essa bronca, alguém tem que ser seu fiador. E na época a gente foi lá, pediu meu avô aceitou ser o nosso fiador, e foi onde a gente abriu a nossa primeira loja. A gente pode até dar mais detalhes depois, né, contar essa história de como é que foram os perrengues ali no início da loja, mas foi uma loja bem simplesinha. A gente tinha R$4.000, a gente gastou esses R$4.000 aí para montando o primeiro computadorzinho, fazendo um adesivo, porque a gente não tinha dinheiro para fazer placa, né? A gente só ia fazer um adesivinho ali na fachada da loja, cartãozinho, sacolinha, e eu lembro que eu pedi minha avó dinheiro emprestado também pra gente fazer as nossas primeiras compras, e a nossa primeira compra, para vocês terem noção assim, de valor, foi de R$1.500. Foi uma compra bem pequena, foi assim, dava, sei lá, 50 peças ou menos, era pouquinha coisa mesmo. E começamos a nossa loja, sem funcionário, sem nada, a gente ficou quase que um ano aí pelejando. A gente ia para São Paulo, chegava de madrugada, a Luana já tinha que arrancar as etiquetinhas lá das marcas lá de São Paulo, porque se o pessoal visse que era de São Paulo, eles não iam nem querer olhar a peça. E a gente mandou fazer a nossa etiquetinha, que vinha o nome da nossa loja, a gente ia lá, levava para uma costureira, isso umas 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, a hora que a Luana tinha acabado de arrancar peça por peça. A costureira começava a costurar para nós as nossas etiquetinhas,
E por volta ali de umas 8, 9 horas da manhã, a gente passava na costureira, pegava as roupas, já ia pra loja virado já. A Luana já atendia, era vendedora, já fazia o que ela sabia, né, o que era a habilidade dela. E eu já saía para as ruas, ficava o dia inteiro no banco, estudando sobre maquininha de cartão, como é que abaixava juros, como é que era o processo mesmo de administrar um negócio, que eu não fazia nem ideia, nunca tinha feito nada. Eu estava com 18 anos na época, a Luana estava com 19, a gente estava bem novinho, bem inexperientes, mas foi assim que a gente começou. E depois de quase um ano, isso a gente abriu dia 10 de março de 2014, um ano depois que a gente se conheceu, exatamente. E mais ou menos em outubro de 2014 que a gente foi contratar a nossa primeira funcionária. Quando as coisas começaram a se organizar, a loja já tinha uns clientes fiéis, né, que toda semana iam lá e compravam para revender nas cidades deles. A gente começou a ter uma estruturazinha e contratou a nossa primeira colaboradora. E depois, o que a gente fez depois? Essa loja ainda não era a loja Reforma, o nome dessa loja era Giovana Maia. A gente ainda nem sonhava em ter reforma, a gente nem sonhava em ter loja no centro. A gente tinha uma visão super distorcida, né, de que era uma loja no centro, que era diferente de uma loja que atendia um atacado no shopping. O centro era o varejo, o centro, todo mundo que viajava com a gente no ônibus ficava falando, não, gente, centro é vender pouquinho, só que você remarca mais, se no shopping é R$39,90, no centro vai vender essa peça por 3 de 30, e você não ganha, não é no giro não, você ganha é na margem. Só que a gente, não sei, a gente ficava ali pensando, nossa, será que vale a pena? Às vezes é legal a gente fazer isso, por que no shopping a gente fica nessa dificuldade, tendo que colocar outra etiqueta? Era desgastante essa rotina nossa. Foi então que, foi em dezembro? Nossa, mas usou péssimo pra dar. Foi final de ano, foi final de 2014. Foi final de ano, foi tipo novembro, dezembro. Foi, a gente passou aonde foi a primeira loja Reforma, ela inclusive já existia. Só que ela era uma loja de roupa masculina. Chamava Reforma, só que masculina. E eu era cliente, eu já tinha comprado uma vez lá. E a gente passou na porta, tava uma placona lá, tipo, promoção, liquidação, 50% de desconto. E eu falei, não, amor, vamos lá. Na verdade, a Luana, eu não gostei de gastar dinheiro pra comprar nada. Eu era mais controlado, mas pra não falar pão duro, eu era mais controlado. E a Luana viu e falou, não, que a gente tem que ir lá, essa loja tem muito tempo que você não compra roupa, vamos lá dar uma renovada no guarda-roupa. Só que a gente chegou lá e não tinha nada na loja. A loja estava praticamente vazia. Estava até escura a loja, assim. E a gente perguntou, falou assim, tá acontecendo alguma coisa? A loja vai fechar? E a vendedora lá falou pra gente que o Lucas, que era o dono da loja, estava passando o ponto, que ele estava com outros projetos e tal, e que ele ia passar o ponto da loja. E na hora deu que ele estava. Verdade. Chegou a hora, a oportunidade de a gente ter uma loja no centro. A loja está montadinha, a loja era super bonita. A gente achava, né, a loja maravilhosa. Era com a pegada masculina. A gente até pensou e falou, vamos abrir uma loja masculina. A gente abre uma loja no centro, uma loja diferente do que a gente trabalha lá no shopping, diferente masculino. Pode ser que dê muito certo. E o Lucas já em dezembro, comecinho de dezembro, ele fez uma reunião e falou com a gente, olha, R$20 mil para comprar a loja. A gente, nossa, já não tem... Era 30 mil, ele falou, dá um desconto, por 20. Eu falei, não, a gente não tem esse dinheiro, não. Descontão também, né, Nu? Como a gente faz? E a gente já tá com vergonha, não queria pedir ele emprestado, ai meu Deus. Aí a gente foi lá, pegou um financiamento na Caixa, tinha uma linha na época de capital de giro, tinha uma taxa boa, a gente pegou esse financiamento, comprou a loja Reforma, foi onde que a gente começou. A gente começou como masculino, em dezembro mesmo, ali na última semana de dezembro a gente já conseguiu fazer a nossa primeira compra e começar a vender, só que deu tudo errado. Você lembra? Lembro. Ai, gente, isso a gente quer ensinar pra vocês também, né? Os melhores dias, as melhores datas pra comprar. A gente anota tudo de um ano pro outro, né? E a gente era muito leigo, então a gente foi pra São Paulo pra comprar, né, a modinha feminina. E aí, depois das compras, a gente foi comprar o masculino, né? E aí, eles enfiaram na gente só roupa encalhado, trem que já não tava vendendo mais. E a gente gastou mó dinheirão comprando essas roupas que chegou aqui e não vendeu nada. Absolutamente nada. E a gente também não tinha tempo, porque a gente tava super focado na Giovana Maia, que era o que tava dando certo, né? A gente ficou super focado e aí a gente colocou, né, um parente nosso pra trabalhar lá na Reforma, que acabou que também, coitado, não era o nicho nele, não era o que ele gostava de fazer, zero aptidão pra aquilo ali. Aí, tipo, a loja ficava fechada pra caramba, né? Mas é fechada que é aberta, que é sair pra ir no sub, sair pra isso, pra aquilo outro.
E, tipo assim, a gente não tava nem aí também, porque no zero vontade de ficar com aquela loja masculina. Então, tipo, não rolava, sabe? Então, acabou que a gente decidiu, né, amor? Tomar uma decisão. Foi uma coisa que a gente fazia, até, não sei se é porque a gente não tinha tempo a perder, não tinha dinheiro para poder investir, era que a gente tinha que tomar as decisões muito rápido. E a hora que a gente viu que a gente abriu praticamente na semana do Natal mesmo, assim. E a gente viu que não vendeu nada, acho que na época vendeu, sei lá, R$1.000 na semana do Natal, R$1.500. Não. E o estoque lá tinha estoque para vender, sei lá, 10, 15 mil reais. Eu falei, meu Deus, acho que o masculino não vai ser a nossa onda, não. Aí a gente já fechou no dia. A gente abriu no começo da semana de Natal, passou, chegou no Natal, dia 24, na véspera de Natal, a gente já não abriu a loja mais. A gente falou, vamos pensar, talvez o melhor é a gente começar a trabalhar com feminino aqui no centro, a gente já sabe como é que funciona, a gente já sabe os fornecedores, onde comprar. Vamos fechar, vamos estruturar e abrir de novo vendendo roupa feminina. A gente ficou fechado ali do dia 25 do Natal até dia 14 de janeiro. Foi quando a gente reabriu a loja Reforma, a gente continuou com o nome Reforma, só que agora vendendo feminino. Liquidando o masculino que a gente tinha comprado. Nó dando pros parentes. Eu peguei algumas coisas, usei durante uns anos aí, até não servir mais, até acabar. Às vezes as meninas que iam lá comprar uma roupa feminina, a gente fala, aqui, tá de promoção, compra aí pro seu namorado. Dava de brinde, a gente tinha que liquidar aquele estoque, acabar com ele. E a gente começou a vender feminino. Igual a gente fazia na Giovanna Maia, a gente começou a fazer na Reforma. E foi assim por praticamente um ano também, um ano com as duas lojas, na correria das duas lojas, e chegava lá em São Paulo, a gente começou a ver que o estilo de uma não ia dar certo vender na outra, então a gente começou a andar, fazer caminhos diferentes, lá a Luana, sabe, ela já tinha que fazer duas compras totalmente diferentes, que começou também a consumir muito da gente, já tinha a rotina de costureira da loja Giovanna Maia, né, que tinha que levar para a costureira assim que a gente chegasse, tirar as etiquetas, trocar, então foi ficando assim, bem pesada a rotina. E no dia 4, as datas eu tô lembrando tudo certinho. E no dia 4 de dezembro de 2015, quase um ano depois que a gente estava com a loja Reforma e fazendo ali quase 2 anos que a gente estava com a Giovanna Maia, a gente teve que fazer uma escolha. E a nossa escolha na época era ficar com uma das lojas. E como a gente já tinha começou a ter mais empatia, começou a ter mais carinho com a loja do centro, a gente viu tanto que o varejo tinha potencial aqui na nossa cidade, tanto que ele estava mal trabalhado, né, vamos dizer assim, a gente decidiu por fechar a Giovanna Maia, fechar a loja do shopping, que vende atacado, e focar na loja Reforma, que vendia o varejo no centro da cidade. Só que o trem, assim, a gente fechou em dezembro e o trem piorou muito, a gente ficou quase que desesperado, porque piorou demais, não havia uma confusão na nossa vida, a gente viu um tanto de coisa que a gente estava fazendo errado na loja, passou o mês de dezembro, entrou janeiro, fevereiro, a gente tomou muito prejuízo. A gente praticamente perdeu, né? Tudo que a gente tinha conseguido ali com 2 anos de empresa, a gente praticamente tomou de prejuízo ali em janeiro e fevereiro de 2016. Foram os primeiros meses focados ali na loja do centro. Então, até uma coisa que a gente fala muito pro pessoal piora, sempre que a gente faz uma mudança na vida, a gente toma uma decisão, primeiro piora. Quando a gente decide delegar alguma coisa, então decide começar um projeto novo, decide fazer academia, decide fazer dieta. Quando começa, piora. Você acha que você não vai dar conta, se arrepende, você fala, pra que eu fui inventar essa moda? Pra que eu fui mexer com isso? Só que depois, a gente primeiro faz assim, pra depois a coisa voltar ao normal e subir e você ficar melhor do que você estava antes. E foi isso que aconteceu na Reforma. A gente deu uma geral lá, né? A gente tinha umas meninas que trabalhavam com a gente renovou a equipe. E em março, renovou a equipe não, né? A gente diminuiu a equipe, né? A gente viu os custos, o prejuízo, a gente foi ficando desesperado. E em março de 2016, estava só a Luana e mais uma vendedora. E eu tomando conta do financeiro. Foi onde que as coisas começaram a clarear, porque a Luana trabalhou demais nesse mês. E a loja sozinha vendeu mais que as duas lojas vendiam junto no ano anterior. Foi quando a gente deu aquela aliviada, porque se desse errado aquele terceiro mês, né, janeiro, fevereiro, deu muito prejuízo. Se março desse errado, aí a gente podia fechar as portas, aí a gente não ia dar conta de continuar com a loja. Foi quando as coisas começaram a dar certo. A gente começou a focar na loja. Lá em São Paulo a compra ficou mais simples, né, porque você já sabia que você tinha que chegar lá e comprar aquele estilo de peças. A gente não tinha mais a questão da costureira que tinha que levar, ficar trocando etiqueta. E foi uma experiência
muito bacana. A loja no centro trouxe Sou apaixonada pelo varejo, os né? seguidores, né? Foi quando o Instagram começou a aparecer, a Luana começou a ter os primeiros seguidores na loja. Na verdade, eu comecei a ser a modelo da Reforma. Eu nunca gostei, assim, por mais que eu fazia os eventos e tudo, não era uma coisa que eu amava, né? E eu comecei a aparecer no Instagram da Reforma porque eu não tinha dinheiro para contratar modelos. Era, assim, surreal. Se as minhas falavam, Luana, vou te cobrar R$150. Na época, né? Na época elas cobravam mais ou menos isso. Pra ir na loja, era assim, sem chance. Sem chance. Então eu comecei a fazer as fotos, né, da Reforma, porque hoje eu não tinha dinheiro pra pagar, né? E hoje eu carrego comigo uma das modelos que na época não me cobrava, que sabia da minha situação, e aí pegava só, às vezes, em permuta, ou então alguma roupa emprestada e até devolvia, enfim. Mas tinha mais seguidores que a loja. É. Foi bem legal, né? É bem legal. A loja ainda era masculina, assim, a decoração da loja, né? A decoração toda masculina. Não, e a gente falava assim, placa. a gente não tem dinheiro pra reformar, a gente vai mudar o nome, a gente cogitava, a gente já tinha um nome que a gente queria colocar, e o dia que a gente começar a ter uma estruturazinha, começar a ter um caixa, a gente vai reformar a loja inteira, vai mudar o nome, vai colocar uma placa nova, mas foi tipo assim, igual a frase que um dos nossos mentores que a gente mais gosta fala, é antes feito do que perfeito. Se a gente ficasse esperando a loja ficar perfeita, a loja ficar com aquela estética feminina, com a proposta que a gente queria, talvez a gente não ia ter feito nada. Ia ficar paralisado e não ia conseguir fazer nada. A primeira reforma foi lotar de adesivo, né? Foi. Quando a gente fez a primeira reforma, o nome o pessoal já tinha afinidade com o nome, o Instagram já tinha, a gente pegou o Instagram da loja com 800 seguidores. Quando a gente fez a primeira reforma da loja, o Instagram estava com 8.000 seguidores. Então, tipo assim, já não tinha um público masculino mais que acompanhava, o pessoal a gente já não dava nem notícia mais, os clientes já não davam nem notícia mais, que era uma loja, já tinha sido uma loja masculina. Já era a reforma, roupa feminina, e a gente ia pegar, o pessoal já tinha gostado do nome, então a gente resolveu não trocar o nome, mas a gente mudou a logo, desenvolveu uma nova logo, a gente adesivou a loja inteira de rosa. Nossa. Ficou bonito. Ficou lindo. É engraçado que hoje, olha, eu falo, meu Deus, Luciana, acredito que aquilo ali deu certo. Mas, gente, na época era assim, né? Eu tenho certeza que daqui, sei lá, 5 anos a gente pode olhar pra esse vídeo que a gente tá fazendo hoje e falar assim, não acredito. Você tava assim, que você tava com essa maquiagem, que você tava desse jeito, com esse cabelo, enfim. Mas na época a gente plotava, e cada adesivo que a gente colocava era uma conquista, assim, maravilhosa. E até hoje, né, tudo que a gente faz, toda reforma, graças a Deus, hoje a gente tem condição de fazer reformas, né, mais caras, com projetos, com arquiteto e tudo mais. Mas na época era assim, um adesivo era a coisa mais incrível do planeta. Ver as roupinhas na arara, né? Eu lembro que as araras eram de argolinhas, assim, aí cada argolinha era um cabide, né? E a gente não tinha dinheiro para lotar, né, a arara, tanto que depois que a gente foi conseguindo ter mais condição e tudo, a arara ficou pequena e a gente colocou mais uma arara, até fica pequena essa arara e a gente comprar uma arara que andava, né, você lembra? O estoque era um móvelzinho, né? Era um móvelzinho. Umas 5 fileirinhas, assim, era o estoque inteiro da loja, ficava até a mostra, assim. Até não caber mais, a gente passar o estoque pra dentro, foi tudo muito devagar, sabe? Enfim, aí essa arara tinha um monte de bolinha assim, a gente colocava os cabides, aí tipo, eu colocava uma peça, pulava 2 cabides, punha outra peça, pulava 3 cabides, colocava outra peça. E era assim, sabe? Tanto que hoje muita gente fala assim, não, hoje eu nem vou... Não rola mais montar a loja, porque todo mundo que sei lá, que tá aí, tem muita grana, e investe muito, investe pesado e tudo. Gente, na época, quantas, né, empresas grandes, né, existiam? E eu não queria nem saber, eu não tinha nem essa, sei lá, essa consciência, eu nem pensava nisso, né? Eu fazia o meu ali. A gente pensava, isso é um outro nível, vamos preocupar com o nosso aqui, não sei, né? A gente nem precisa preocupar com eles, não, já estão lá na frente, a gente usava, na verdade foi bom, né? Foi bom, não né? paralisou a gente, a nossa inocência, né? Nessa época era quase que uma ignorância, era o seguinte, não, eles estão daqui em 10 anos, a gente chega nesse nível, a gente preocupa com isso, agora vamos preocupar em pagar nosso aluguel, vamos preocupar em pagar a parcela do financiamento do carro, vamos preocupar em fazer a compra do supermercado. E graças a Deus. Mas eu acho muito importante, né, essa escada
né, esse passo a passo, eu acho muito importante, gente. Eu, com toda certeza absoluta, eu tenho certeza que uma pessoa que comprou o iPhone com o dinheiro dele dá muito mais valor que uma pessoa que ganhou um iPhone dos pais, né? Isso aí eu tenho certeza absoluta. Zero preconceito por quem já nasce em berço de ouro, viu, gente? Já nasce em condição melhor, né? Em condição Tem melhor. nada errado Tudo, nisso. não tem nada errado. Tanto que a gente tem amigos que querem empreender, né? Eu tenho uma amiga que saiu, assim, de casa, foi morar num apartamento muito mais simples. Não, muito simples. E a mãe dela mora numa casa, assim, surreal, né? E que eu tenho certeza que muita gente pensa, não, vai ser louca, eu ficava ali pro resto da vida. E a gente foi um dos, né, que incentivou super, né? Falou, não, sai da barra da sua mãe mesmo, vai morar sozinha, gostou demais. Enfim, eu acho muito importante essa escada, eu acho muito importante não sair atropelando, né, nenhuma etapa. Mas eu acho sim que tem que existir essa escada, essas etapas, porque eu acho que quando a gente para, estagna, é igual quando a gente tava, né, na reforma pequena. Eu lembro que a gente contratou uma arquiteta para fazer uma vitrine, mas aquilo ali, gente, já não dava mais a reforma, porque... A gente achava que o problema era a vitrine. Mas não era. A arquiteta chegou lá, tinha gente lá de fora esperando para ser atendido. Graças a Deus, hoje ainda existe fila, né, na reforma. Mas a loja era muito pequena já pra gente, né? Graças a Deus. Mas a gente precisou daquela loja primeiro, depois, a gente precisou da Giovana Maia, depois daquela loja... Pra hoje, né, tá na reforma e sabe lá até que dia a gente vai ficar ali. Então, eu acho muito importante essa escada, mas é muito importante também subir ela, né? A gente não pode estagnar ali, ficar num degrau pro resto da vida, a gente tem que crescer. A gente sente a necessidade na hora de crescer e tem que crescer. Dá medo, às vezes a gente precisa de um financiamento no banco, eu não tenho nada contra... né? Nada contra quem faz financiamentos, né? Quem pega dinheiro emprestado em banco com o intuito de crescer, né? Investir, né? Um negócio que já existe, um negócio que já... O pessoal pergunta muito isso também. Vale a pena eu pegar um dinheiro para começar um negócio? E talvez não vale a pena você pegar um empréstimo no banco para começar, porque você ainda não sabe nem o caminho que você vai seguir, você não sabe a direção que você vai focar, o estilo de roupa que você vai vender, se for no nosso comércio. Então, é melhor você começar pequenininho. A gente vai falar... A gente até gravou um vídeo, viu, gente? Fica ligado, a gente gravou um vídeo explicando direitinho qual que é o jeito ideal, né? Da pessoa começar a vender roupa. Se ela precisa ter uma loja, se ela não precisa. Então, mais pra frente a gente vai soltar um vídeo falando sobre isso também. Mas chegou um momento que a gente não tinha dinheiro para dar esse outro passo. A loja já tinha cliente, ó, a arquiteta chegou lá e viu que tinha gente esperando lá de fora para experimentar, fila no provador, fila para ser atendido. E ela falou, gente, você tem que investir. Foi onde que a gente foi no banco, pegou um financiamento, deucidência, não é coincidência não, é deucidência, que uma loja na frente lá foi reformada, ficou vaga, que é a loja onde era de frente à nossa loja, ou seja, a gente nem saiu assim do ponto onde que a gente era tão apegado, todo mundo conhece a reforma, que é aqui, nesse lugar e tal. Então vagou uma loja de frente à nossa, bem maior, 3, 4 vezes o tamanho da loja, e a gente pegou um empréstimo para fazer a nova reforma. E isso depois de... A Luana ficou sozinha na loja, só ele mais uma funcionária, trabalhando muito, as coisas começaram a estruturar de novo, começou a entrar um dinheiro, e a loja começou a ficar famosa, começou a ter muito cliente. Aí depois disso tudo, a gente foi lá e deu outro passo, que foi aumentar o tamanho da loja, mudar de ponto, né? Que foi onde, na nossa opinião, foi o divisor de águas mesmo, que foi onde a gente começou a virar referência na nossa cidade, referência nas cidades ao redor, começou a ter muitos clientes de fora da cidade que tinham a reforma como uma loja onde sempre que eles vinham aqui, eles compravam, pegavam o nosso WhatsApp, comprava à distância, a gente mandava roupa para esses clientes. E foi no ano, acho que de 2017, foi quando a gente cresceu. Depois lá a gente começou em 2014, 2015, 2016. 4 anos depois foi quando a gente começou a colher frutos mesmo, né? Desse investimento. Porque tudo que a gente ganhava, tudo que a loja faturava, a gente reinvestia na loja. Reinvestia em estoque, reinvestia nessas reformas, mesmo que de adesivo, mesmo que improvisado, a gente sempre se preocupou. A gente brincava, ó, a reforma tá reformando, todo dia a reforma tá reformando. Eu lembro que todos os nossos colaboradores tinham
tinha uma vida melhor que a nossa, né? Em questão, assim, de passeio. Todos iam em todas as festas, a maioria tinha carro, quando tinha carro tinha moto. Viagens, final de ano, Réveillon, roupa, sapato, celular. Os celulares eram melhores que os nossos, né? E a gente tinha fama de pão duro, pão de vaca. Nossa, vocês têm medo de ficar rico, não? Isso todo mundo falava com a gente. Não, vocês vão gastar dinheiro, não? Vocês têm medo de ficar rico, não? Tem que gastar, não é só ganhar, tem não. que gastar também, não é só ganhar, não. E todo dia a gente ficava assim, tá sem graça. A gente não gastava porque a gente não tinha, né? E o que tinha, e o pouco que tinha, a gente ainda investia e reinvestia, né? Então, eu lembro que eu ficava muito sem graça. Eu falava assim, bem, essa vergonha, assim, tava... Sei lá, e o povo chamava a gente pra passear, pra jantar fora, gente, pra tudo, a gente, nossa, nem nada, era muito difícil a gente sair, a gente fazer alguma coisa, a gente morava num apartamento muito simples, a importância da escadinha, né, antes da gente morar nesse apartamento que a gente mora hoje, que também nem é chique, ele é muito gostoso, me atende super bem, tô muito feliz, é o primeiro apartamento que a gente tem, né, com um quarto a mais, que a gente conseguiu investir mais nele. Ter uma mesa um pouco maior para receber os amigos e tudo, enfim. A gente passou por quantos apartamentos, né? 3. 1, 2, 3, esse é o quarto. Esse é o quarto apartamento, né? E não é nosso, alugado. E então, assim, uma escada mesmo. Nosso primeiro apartamento, gente, o nosso banheiro não tinha piso, tinha um buraco de todo tamanho lá, que não dava para lavar porque virava barro. Não dava pra ficar sem limpar, porque era uma poeira danada. Eu não tinha máquina de lavar roupa. Eu fiquei mais de um ano lavando nossas roupas na mão, né? Vocês não fazem ideia. A gente mobiliou nosso primeiro apartamento, mobiliou ele inteiro. Sofá, mesa, geladeira, tudo. Com 5 mil reais. Parcelado de 10 vezes. E, assim, pegou o cortina emprestado de sua mãe, peguei a cama lá de casa, né? De casa eu já tinha comprado mesmo com o meu dinheiro, mas era um pau, né? Um pedaço de pau. Uma cama de casal, eu lembro que eu tinha pago na época 300 reais, imagina. A gente levantava pra descansar. Tipo isso, a gente passou muito aperto, sabe? A única coisa que a gente não economizava, assim, era o supermercado, né? Porque quando a gente casou... pro Thales, graças a Deus, o Thales, né, veio de uma família que não era simples, né? Eles não tinham dinheiro pra jogar fora, pra jogar a grila, não tinha luxos, né? Mas eles também tinha palmito pra comer, se quisesse, sabe? Tinha sucrilhos? Tinha sucrilhos, tinha iogurte, e lá em casa não, né? Lá em casa não tinha danoninho, né? Toda vez que a gente queria, na verdade nunca tinha. Sorvete, danoninho, essas coisas. E quando eu casei, consequentemente foi assim que, né, a gente abriu a loja e tudo, depois a gente aprofunda mais essa história. A gente casou assim, foi morar junto, né, porque a gente não tinha dinheiro nem pra casar no civil. E também a gente casou quando a gente casou no civil, a gente casou ainda numa cidadezinha aqui perto de Divinópolis, em Carmo Cajuru, porque era muito mais barato pra casar. E assim, a gente trabalhou o dia inteiro, né? Até na hora do casamento, eu me maquiei rapidinho na frente do espelho e a gente foi casar, né? Não teve nada de preparação, eu fico vendo aí o povo... que não sei quem não me deu uma folga pra eu casar. Eu falei, não... Né? Tanto que é engraçado, deixar de vender, porque na época a gente ainda não tinha. A gente casou em agosto, a gente foi ter a primeira colaboradora em outubro, né? A gente teve que fechar a loja, deixar de vender pra ir lá correndo, pra casar e chegar lá pra esperar, né? Tinha fita, então a gente teve que fazer tudo. Era em outra cidade, pertinho, mas era em outra cidade, então teve que ter toda a logística ali. Foi super lindo, né? Assim, foi tão emocionante, assim. Eu lembro que o senhorzinho, juiz de paz, que fala? Não sei como que fala. O moço que casou, o senhor, né, que casou a gente, não, foi tanta coisa linda, assim, foi muito emocionante. Pra falar a verdade, foi muito mais emocionante o dia do casamento do cartório, do civil, do que o dia que a gente casou de véu e grinalda, né, assim. A gente fez, né, uma cerimônia, a gente fez uma cerimônia, uma festa, depois a gente vai contar um pouco mais também, se arrependimento matasse, né, é feio falar isso sempre que a gente fala isso, alguém fala assim, não fala assim não, porque foi lindo, agora já passou e tudo, mas vai daí, né? Já passou e tudo, mas a gente arrependeu sim, eu não tenho vergonha nem receio de falar isso não, sabe? Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria ter feito naquela época, né? Era um sonho e podia ser realizado hoje, né? Por que a pressa? Então, podia ter custado muito mais caro aquela festa, né? Eu lembro que, na época...
A gente começou a fazer a conta, já parou nos R$ 80.000, né? Pra 90 pessoas a festa. E a gente nem tinha reforma E grande. a gente nem tinha reforma grande, era uma reforma pequena. E na época que não sobrava dinheiro. A gente tava dando cheque Foi ali loucura. sem ter o dinheiro na conta, a gente dava os cheques. Loucura. E o cheque, a hora que o cheque entrava, a gente, ai meu Deus, pagou. Pagou o buffet. Ai meu Deus, pagou o cerimonial. Ai meu Deus, pagou a bebida. Pagou... Loucura. A gente podia ter usado esses R$ 80.000 pra tanta coisa, pra fazer a loja crescer, pra tanta coisa. Ai, mano, eu só penso em dinheiro? Não, gente, mas aí adiantou eu realizar um sonho. Antecipar, né? Com tu ir na mão, né? Não pode falar palavrão aqui. Mas não adiantou, muito pelo contrário, me trouxe traumas, né? Me trouxe medos e me trouxe más lembranças, né? Teve boas lembranças? Teve. Mas me trouxe muitas más lembranças também. E graças a Deus, Deus ainda abençoou. Falou assim, não, esse erro aí foi grande, mas eu ainda vou dar uma forcinha. Vou relevar. Porque estão muito novos. Vou conspirar a favor de vocês. Podia ter custado a loja, porque no outro dia a gente deu na gente uma ressaca moral muito grande, de tipo assim, se der 5 centavos de prejuízo, a reforma quebrava, né? Enfim, isso aí depois é uma outra história também que a gente vai aprofundar. Mas a importância das escadinhas para um carro, né? Já não comprar o melhor carro de cara, né? E financiar. De vista e a parcela, você pagou 3 vezes o carro, ficou apertado, se bobear, você tem um momento, o que todo negócio tem, né? Suas altos e baixos, seus né? altos e baixos, É normal, a sazonalidade do negócio. Tem um mês que é melhor, agora tem um mês que não é tão bom assim. Às vezes, geralmente a pessoa faz essas decisões erradas quando ele ainda não sabe quais são as sazonalidades do negócio dele. Então ele acha que vai ser, não, daqui pra frente eu tô arrebentando, vou ganhar dinheiro, e vem aí 3 meses que não são tão bons. E a pessoa tá com despesa, tá com conta, gastou o dinheiro, não tem dinheiro para entrar, a hora que vê, por causa de uma escolha errada, a pessoa sacrifica o negócio dela. E foi aí voltando, a gente voltou para 2017, mais ou menos, que foi quando a gente começou a expandir, abriu a nova reforma, foi quando a gente começou a colher, né? 2014, 2015, 16, 17, de 3 para 4 anos depois que a gente começou, foi a época que a gente começou a ver os primeiros frutos ali, o resultado do nosso trabalho, o resultado do tempo que a gente investiu, da dedicação, do sacrifício. Foi quando a loja começou realmente a se tornar referência. Em 2018, o que a gente fez em 2018 que foi bacana? Eu sou péssima pra data. 2018 foi a gente tá gravando esse vídeo no final de 2019. 2018 foi quando a gente decidiu que a gente precisava de uma loja online, que a gente começou a ter a demanda, a pessoa comprando pelo WhatsApp, a gente contratando vendedoras. Uma grande conquista, né, que foi contratar a nossa primeira blogueira top. Nível nacional pra vir na loja. Pra vir na loja, que foi a Adriana Santana, né, que foi um marco pra gente muito grande, muito forte, assim. Uma grande emoção. E quando ela veio, a gente teve certeza que a gente precisava. A gente já tinha até alugado, né, o espaço ali atrás, né, online. A gente já tinha até o projeto pronto, se eu não me engano. A gente já tinha, eu acho que já até tinha o projeto. Tava no começo, mas eu acho que a gente já tava tudo muito caminhado. Só que a gente também não tava com pressa. A gente não sabia o que ia fazer. A gente não sabia que, a gente aproveitou a oportunidade, que vaga um imóvel no fundo da loja, ou seja, a logística ficar ótima, o valor do aluguel bem mais em conta do que a gente iria pagar se fosse alugar uma outra loja. A logística ia ficar perfeita para nós ali. Então a gente aproveitou a oportunidade, alugou o imóvel, começou a fazer o projeto, mas não era urgente, não era uma prioridade. E a Adriana veio na loja em julho, mais ou menos, num evento que a gente faz. E o Instagram, o pessoal começou a chamar, e nossa, como é que faz para comprar? Começou a vir muita mensagem no WhatsApp, muita mensagem no Instagram, no Facebook, e a gente não estava conseguindo responder. Foi antes que acendeu a luzinha ali da urgência, a gente precisa ter um site. Muitas pessoas xingar, vocês são péssimos, porque a gente chama e não é atendido, a gente chama, tem que ficar aí 2 dias esperando a resposta. Vocês tinham que ter tido consciência antes de contratar ela, vocês tinham que se preparar pra isso e tal, mas a gente não... E tava todo mundo com razão, né? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que saber que o negócio vai voltar, né? E a gente tem que preparar sempre o melhor. Tanto que quando a gente trouxe agora, né, esse ano, mais uma conquista muito grande, que foi a Rafa Kalimann, que a gente trouxe aqui na reforma, a gente já estava preparado.
né? As peças que ela colocou já foram as peças que eu mais comprei, né? Que eu tinha estoque para vender. O site já tava O no site ar. já estava no ar, né? Tanto que, em primeiro lugar, ela foi no site, né? Na loja online, fez os stories e tudo. Depois, foi na loja física atender, né? O pessoal, os fãs. Então, a gente tem que se programar, a gente tem que estar preparado sempre. E sempre, por mais que a gente se programa, por mais que a gente se prepara, a gente tem surpresa, né? E aí, essas surpresas são ótimas, né? A gente aprendeu uma nova frase também, né, amor? Como que é? A gente nunca erra, né? A gente não... duas frases, na verdade. Uma é que, assim, o problema é a solução. E a outra é que, das duas, uma. Ou a gente acerta, ou a gente aprende. Então, a gente não erra, a gente aprende. Se a gente persistir naquele erro, aí sim a gente está vacilando. Agora, se você aconteceu, você percebeu que fez errado e se adaptou, né? Tomou as medidas necessárias ali para uma próxima vez não acontecer mais, então você não errou, você aprendeu. Com certeza. E a gente está chegando aqui agora em 2019 com a loja física maravilhosa, graças a Deus, do jeito que a gente sempre sonhou, com uma loja online que hoje tem clientes que toda semana do Brasil inteiro fazem compras. A gente já tem um estoque separado, já tem a logística da loja, os clientes sempre dando feedbacks maravilhosos de atendimento, de carinho que a gente tem com eles. Chegando no final de 2019, realizamos muitos dos nossos sonhos, quase todos os sonhos que a gente sonhava quando a gente estava ali começando a namorar. A gente já realizou com a nossa loja. Tem muitos sonhos aí, sonhos novos que foram surgindo, muitos sonhos que a gente ainda quer realizar. Mas graças a Deus a gente chega até o momento que a gente grava esse vídeo bastante realizados e gratos, né? Por tudo que aconteceu, todos os aprendizados, todas as pessoas que passaram aí no nosso caminho, no caminho da loja. A gente aprendeu um pouquinho com cada uma, muitas pessoas agregaram muito na nossa jornada. E hoje a gente está gravando esse vídeo para vocês, para de alguma forma inspirar, para que vocês vejam que a gente começou bem pequenininho também. A gente começou lá com R$ 1.500 na primeira compra, com 50, 60 pecinhas, com muito custo, muita coisa para pagar, muita despesa ali que a gente estava... na época a gente até brincou, né? Foi uma loucura. Hoje a gente não faria dessa maneira, mas na época era a oportunidade que a gente tinha, a gente abraçou aquela oportunidade, não teve medo. Teve medo, mas não deixou o medo paralisar a gente agiu, a gente foi atrás, compensou a falta de dinheiro com muito trabalho. E depois aí de 6 anos quase, né? 2020 agora faz 6 anos que a gente abriu nossa primeira loja. A gente está vendo aí o resultado, colhendo o retorno de tanto sacrifício. E graças a Deus hoje a gente tem a oportunidade de passar esse recado, uma mensagem, né, para vocês aí que estão nos assistindo, que nossa história possa ajudar de alguma forma, inspirar e quebrar alguma objeçãozinha, algum medo que você tem que não te deixa ir para frente. Espero que com esse vídeo e com a série de vídeos que a gente ainda vai postar, que a gente possa ajudar vocês aí também na jornada de vocês como empreendedores, vendendo roupa, vendendo moda feminina e realizando os sonhos de vocês também. Isso aí, estou muito feliz, né, por ter contado um pouquinho da nossa história aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer parte aqui da história que a gente pulou, deu uma acelerada, né, que vocês tenham curiosidade de saber, pode deixar aqui nos comentários que a gente faz questão de voltar e contar tudinho pra vocês. Manda pra gente aí o que vocês acharam. Um beijão. A gente se encontra e se vê no próximo vídeo. Beijo.